Então vamos lá. Agora há pouco falamos de velocidade média, ou velocidade normal, né? Conceito de rapidez, função horária da posição, o sorvete, e de encontro dos corpos. E por fim, para terminar esse bololô, falei um pouquinho dos gráficos, né? E para terminar esse bolo todo aqui, vamos falar dos encontros dos móveis. Não, desculpa, tô louco, acabei de falar isso. Eita, professor, tá louco? Ultrapassagem, jovem. Ultrapassagens. Tá? Acorda, professor. Tá tomando também biruta. Para ultrapassagens, para trabalhar com esse conceito, o jeito mais fácil é usar a velocidade relativa. Tá? Quem viu o videozinho lá Opa, chegou mais uma pessoa aqui. Quem viu o videozinho lá da colisão, quantidade de movimento, impulso, e eu descobri no primeiro ano, eu acho que foi o primeiro ano que me falou, tá, gente? Eu não sabia. Talvez vocês estejam me odiando um pouco, porque parece que na semana gravada é uma aula só que posta, né? Eu tô postando na minha carga horária normal. Eu não sabia, agora vai. Agora eu vou continuar, não com a carga horária normal, mas um pouquinho a mais, porque a gente tá um pouquinho atrasado, tá? Então naquela semana vocês doem um pouquinho mais ali pra física, que é a matéria mais importante que existe. E aí a gente pode ir com mais calma na ao vivo, porque ao vivo é mais cansativo a semana ao vivo, né? Então, se eu for postar uma aula gravada e fazer as ao vivo eu tenho que arrancar o couro. Então, mas eu descobri isso agora na aula do primeiro ano. Acontece, a vida é feita de erros, né? Voltando aqui ao assunto, quem viu aquelas aulas viu que eu falei sobre velocidade relativa, que é quando a gente coloca o referencial em um dos objetos que está em movimento. Então vou dar uma recapitulada bem ligeira, porque mesmo sendo mais aula do que o necessário, do que o combinado, é aula, né? Tinha que dar aquela assistidinha. Então aqui temos duas situações em que eu tenho objetos diferentes. Opa, isso aqui não é uma bola, isso aqui é uma bola. Ô, filho de Deus, volta aqui. Aqui, bolinha, bolinha, bolinha e bolinha. No primeiro caso, eu tenho um corpo com uma velocidade de 3 metros por segundo e esse aqui indo para cá com 1 metro por segundo. Minha cabeça ficou na frente, não. E nesse caso aqui, 7 metros por segundo e aqui 1 metro por segundo. Qual que é a velocidade relativa em cada um desses casos? Só para dar uma espairecida nas ideias aí. No primeiro caso, você tem que pensar o seguinte: o corpo que está atrás, está na esquerda aqui, né? Que é convencionado para a gente que seja atrás, porque é o jeito que a gente lê, né? A gente lê da esquerda para a direita. O corpo que está atrás, ele está mais rápido. Isso é óbvio, não precisa ser um gênio para perceber isso. Quanto que ele está mais rápido? 2 metros por segundo. A cada segundo, o corpo que está na direita anda 1 metro e ele anda 3. Ou seja, eles se aproximam 2 metros por segundo. Então a velocidade relativa, neste caso, é de 2 metros por segundo. O que eu fiz? Eu subtraí os valores, porque os vetores possuem o mesmo... É que não cabe aqui na câmera, eu coloquei a câmera muito perto, tem que mudar ela. No mesmo sentido, 2 para o mesmo lado, 2 para o outro lado. Deu para entender, né? Aqui na câmera não vai funcionar. Usa a imaginação. Se os vetores têm o mesmo sentido, você subtrai para calcular a velocidade relativa. Já no caso de baixo, a velocidade relativa de aproximação aqui no caso é de 8 metros por segundo. Tá? Por quê? Porque a cada segundo o corpo da esquerda anda 7 metros e o corpo da direita anda 1 metro. Então eles se aproximam 8 metros por segundo. Então eu somo. Quando os sentidos são opostos, eu somo as velocidades. Tá? E eu vou usar esse conceito para velocidade... Eita, nós caiu tudo aqui. Pera aí, cadê minha caneta? Eita. Voltei. Eu uso esse conceito para trabalhar com ultrapassagem, que é muito mais fácil. Nossa, professor, você inventou esse conceito? Claro que não, né, jovem? Tem outras maneiras de calcular usando a função horária, mas assim, vocês têm que entender que tem gente que monta exercício para sacanear aluno. Tem.
professor, gente de faculdade, isso tem. Mas a ciência, a matemática é uma ferramenta, por mais que vocês não acreditem, para facilitar a vida. Então, se dá para fazer do jeito mais fácil, a gente faz do jeito mais fácil. Tá? Então, vamos pegar um exemplo da ultrapassagem, porque aqui nós temos algo interessante. Imagine que você está pendurado num drone. Então, o drone está amarrado com umas cordas assim, parecendo o Tom Cruise lá no Missão Impossível, pendurado igual um boneco de pano. E o drone está viajando. E você vê um caminhão na rodovia, um caminhãozão bonito, esse caminhão que tem só nos Estados Unidos. Cadê? Tem aquela frente aqui, bonitinha. Eu vou fazer só um monte de retângulo, tá? Vocês vão fazer de conta que é um monte de caminhão que tá aqui. Aquele caminhão aqui, ó. Ah, caminhãozão bonito. E do lado não. Deixa eu puxar um pouquinho pra frente esse caminhão aqui. Dar uma manobrada nele. O caminhãozão tá aqui. Puxa pro lado o caminhão. E atrás tá vindo um... Vou fazer um Fusca, mas... Vou fazer um Fusca. Um Fusca... Fusca azul, né? Se for fazer Fusca tem que ser azul. Então temos um Fusca atrás do caminhão. Aqui. Deixa eu só dar uma arredondada no Fusca. Aqui, deixar bonitinho. Não ficou legal. Meu Deus. Vai ficar assim mesmo. Esse é o Fusca. Então aqui temos um carro. Ou melhor, um Fusca, né? E aqui temos um caminhão. Caminhas não, caminhão, filho. Acorda. Qual que é o tamanho do carro? Um carro aí tem uns... Eu vou dar uma exagerada, tá? Um Fusca é pequenininho. Mas vou dar uma exagerada aí pra uns 3 metros. Não, 2 metros. Vou colocar 2 metros, vai. O Fusca aqui, no meu Fusca tem 2 metros. Ah, professor, qual que é o tamanho comprimento do Fusca de verdade? Não tenho a mínima ideia. Mas deve ser mais ou menos isso mesmo. O Fusca é pequenininho. 2 metros. O caminhão é um caminhão grande. Então esse caminhão aqui tem... Deixa eu pegar o número bem maroto para fazer o exercício. Espera que chegou mais um aqui. 28 metros. Ó. Tá, 28 metros. O Fusca está com uma velocidade... Eu vou colocar tudo em metros por segundo. O Fusca está com uma velocidade de... Opa. Aqui. Uma velocidade de 20 metros por segundo. E o caminhão está com uma velocidade de 15 metros por segundo. O caminhão está meio rápido. E aí eu quero saber qual o tempo de ultrapassagem. Minha pergunta aqui é: quanto tempo vai demorar para acontecer a ultrapassagem? E aqui está o primeiro ponto. A gente vai trabalhar com movimento relativo. Tá? Então eu sei que a velocidade relativa entre esses dois objetos é de 5 metros por segundo. Tá? Aqui, a velocidade relativa desse problema, que é 20 menos 15. Só que é o seguinte, se eu tenho que falar de velocidade relativa, eu vou falar de deslocamento relativo. Quanto que o Fusca tem que andar para passar o caminhão? Pensa, não precisa, se você quiser falar aí, quiser escrever, beleza, mas pensa. Quanto que o Fusca tem que andar em relação ao caminhão para passar o caminhão? Normalmente, o aluno responde e fala, ué, tem que andar o tamanho do caminhão. 28 metros. Mas olha só, jovem, o que se sucede? Se o Fusca andar 20 metros, olha a frente do Fusca. A frente do Fusca está atrás do caminhão. Se ele andar 20 metros, ele vai ficar do lado do caminhão. Ele não vai passar o caminhão. Então, pro Fusquinha passar o caminhão, ele tem que andar a distância do caminhão mais o tamanho dele. Então, toda hora que você tiver uma ultrapassagem, você precisa que o deslocamento do objeto que esteja ultrapassando seja... Vou colocar aqui, ó. O deslocamento tem que ser o tamanho do objeto mais o tamanho do obstáculo. Isso seja para o meu Fusquinha aqui. Deixa eu fazer aqui mais bonitinho. Peraí. Isso seja para o meu Fusquinha aqui. Seja para um trem passando por uma ponte. Por 2 trens se cruzando. É sempre o tamanho do objeto mais o tamanho do obstáculo. Pensa no trem passando uma ponte. O biquinho do trem está no começo da ponte. Se o trem andar à distância da ponte, o trem continua dentro da ponte. Ele chegou com o biquinho lá fora, mas todo o trem está dentro da ponte. Então, eu tenho a velocidade relativa
e a distância, que é sempre objeto mais obstáculo. Para o meu exemplo aqui de ultrapassagem do Fusqueta, a velocidade relativa é o deslocamento relativo sobre o tempo de ultrapassagem. A velocidade relativa é 5. A distância relativa é o tamanho do objeto mais o tamanho do obstáculo. É 2 mais 28. Olha só, deu redondinho, quem diria, não? E o tempo de ultrapassagem eu quero. Aí você vai calcular isso aqui. O tempo de ultrapassagem é de 30 sobre 5. O tempo de ultrapassagem é de 6 segundos. Então, 6 segundos depois, o Fusca foi embora e deixou o caminhão para trás. Lembre-se que eu estou falando de um movimento relativo. Se o exercício perguntar, se eu perguntar, se alguém está fazendo prova no Detran e alguém perguntar assim, quanto que o Fusca andou? Tá? Deixa eu só melhorar isso aqui porque está cortando. Quanto que o Fusca andou? Aí você vai falar assim, o Fusca andou 30 metros. Claro que não, né? O Fusca não andou 30 metros. Ele andou 30 metros em relação ao caminhão. Para você saber quanto que o Fusca andou, você tem que pegar agora a velocidade do Fusca, que é 20, o tempo que ele demorou para ultrapassar, vezes 6, e aí você descobre que o deslocamento do Fusca na pista foi de 120 metros. Se você fizer a mesma coisa para o caminhão, você calcula aqui para o caminhão, velocidade vezes deslocamento, você vai descobrir que o deslocamento do caminhão foi de vezes 6 dá 30, dá 90, né? Isso, dá 90 metros. Qual é a diferença de deslocamento? Justamente os 30 que a gente usou para resolver. Então, se ele perguntar quanto que cada um andou em relação ao solo, primeiro você descobre o tempo de ultrapassagem, aí você volta e joga na equaçãozinha do sucesso da felicidade para calcular individualmente. Tá? Professor, é difícil? Não. Assim, as partes mais fáceis do movimento uniforme são essas, de ultrapassagem e de encontro de corpos. É que às vezes as unidades, o jeito que o exercício está escrito é uma bagunça, porque vocês já estão no terceirão, vocês já manjaram isso. O exercício tem sempre uma introdução linda, maravilhosa, contextualizada, e depois uma pergunta que não tem nada a ver com a questão, né? Normalmente assim, os radares estão aí para não sei o que, existe um tipo de radar na Alemanha, bababá, babá, contando uma história. Aí pulando uma linha, considere um carro de massa 1000 kg. Então assim, né? Então, às vezes os exercícios eles querem dar uma emperequetada demais e eles acabam estragando. Tá? Quero um tempinho para copiar? Se sim, me avisem. Se não, também me avisem. Eu tomei muito café, eu tô meio elétrico agora. Por que a velocidade relativa deu 5? Por que deu 5? Porque a velocidade do carro é de 20 metros por segundo, né? Para a direita. A do caminhão é 15. Como estão com o mesmo sentido, eu vou subtrair, porque a cada segundo o caminhão anda 15 metros e o carro 20, para o mesmo sentido. Então o carro se aproxima a cada segundo 5 metros. Essa é a velocidade relativa. Mesmo sentido, deixa eu ver se está pegando aqui na câmera. Deixa eu fazer aqui para esse lado que é mais fácil. Aqui, mesmo sentido. Eu subtraio e sentidos opostos eu somo, tá? Então, nesse caso, a cada segundo o carro se aproxima do caminhão, ou seja, se movimenta em relação ao caminhão 5 metros. Por isso que é 5 metros por segundo. Entendi. Beleza? Como que tá a situação aí? Estão copiando? Como que tá? Rolei. Vocês estão cabeça baixa, não sei se estão copiando, se não estão. Então vamos para os exercícios. Bom, vamos lá. Exercício da apostila. Eu tenho a resposta aqui. Eu esqueci de apagar a resposta. Vamos apagar a resposta para ninguém ver. Pronto, ninguém viu. Vamos para o exercício da apostila. O exercício 1. Olha só. A página, jovens. Eu não anotei dessa vez. Deixa eu pegar aqui. Que tá aqui nos downloads. Só ver qual que é. Volume revisional. Cadê, meu Deus? Revisional aqui. Esse exercício 1. A partir daqui é tudo um emendado no outro, tá?
Esse exercício está na página... Se alguém achar antes aí, me avisa, mas eu acho que eu vou achar um pouquinho mais rápido. Está na página... Começa na página 38 da apostila de vocês, tá? 10h50. Fechou. 20 minutos, tá bom. Então, página 38. Professor, Oi. a gente já fez esses exercícios. Já? Da página 38, 39 e 40 até o 8. Ah, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Ai, deixa eu ver. Então já foi todos, né? O que eu faço agora? Meu Deus. Vou... É porque eu fui no... Como fala? Eu fui na ordem, né? Que a gente tava vendo o anterior. Bom, vou separar uma listinha então depois pra vocês. Vou ter que continuar conteúdo. Porque não tem mais nenhum pra fazer. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um de cada um. Só de um de exemplo de cada um. Pra não... Sabe? Aí depois, qualquer coisa, eu pego uma lista separada, monto uma outra coisa aí, a gente vê o que a gente faz, tá? Ô, professor, Oi. nesses casos que você está apresentando, tem que levar em consideração o corpo extenso, né? O de ultrapassagem sim. Se falar que o carro não tem dimensão, tá? Aí a gente desconsidera essa parte de ultrapassagem. Quando a gente fala de encontro de corpos, a gente pensa num corpo sem tamanho, sem dimensão, tá? Porque aí ele é pequenininho, eles vão estar na mesma posição. A ultrapassagem é para corpo extenso, para corpos com comprimento. Porque senão não faz nem sentido, né? Você falar que está ultrapassando o outro. Deixa eu pegar um exercício aqui então. Deixa eu ver. Aqui o primeiro exercício é a ultrapassagem. Isso. Então vamos fazer esse primeiro exercício aqui. Ele fala assim, Federal de Minas Gerais, uma escola de samba, ao se movimentar numa rua reta e muito extensa, mantém um comprimento constante de 2 km. Então, vou colocar aqui como comprimento 2 km. Se ela gasta 90 minutos para ultrapassar a arquibancada de 1 km, então esse aqui é o tempo de ultrapassagem, que é 90 minutos. E o outro comprimento, vou chamar de comprimento 2 aqui, que é o da arquibancada, é de 1 km. Qual deve ser a sua velocidade? Bom, a resposta é em km por hora. Então eu sei que a velocidade relativa é a distância, né, total relativa de movimento pelo tempo de ultrapassagem. A velocidade relativa eu quero. A distância para a ultrapassagem é a soma dessas duas. Que é 3 mais... Opa, já dei a resposta, né? Que é 2 mais 1. Dividido pelo tempo, que tem que estar em horas, gente. E aqui tem que tomar cuidado. Porque 90 minutos é 1h30, tá? Então, 1h30. 1,5 de hora. Então, eu vou colocar aqui 1,5. É que vai dar quebrado, né? Bom, vou deixar assim, 1,5. Vamos fazer a divisão. Aqui dá 3 dividido por 1,5. Não vai dar quebrado não, tô louco. 2 km por hora. Então, exercício alternativa D. Tá? Vou fazer só um de cada tipo para fixar. Depois eu faço uma listinha aí com exercícios diferentes. Depois só me falem, fazendo favor, se tem alguma coisa para frente da apostila que vocês já viram. Porque para mim, vocês estavam vendo na ordem. Então, se tiver alguma coisa para frente, movimento uniforme que vocês já viram, me avisem para não acontecer de novo. Eu posso até dar uma revisão geral, tudo se precisar, mas... É que o outro professor, ele fazia meio Na ordem... picado os conteúdos. Na verdade, eu até entendo porque o movimento uniforme seria mais interessante dar antes dos conteúdos que a gente estava vendo. Mas eu estava seguindo a ordem da apostila, né? Aí depois vocês me... Oi. Ele só passou vetor, o conceito básico de física, os fundamentos, o comecinho da mecânica e movimento uniforme só.
Tá, beleza então. Eu sei que da mecânica tem a parte de forças ainda, que eu falei pra vocês que a gente dá uma puladinha e depois a gente ia voltar. Mas beleza, então próximo conteúdo não vamos ter esse problema de trombar com exercícios já feitos. Que é bom, menos atraso. Deixa eu ver aqui um exercício, peraí, tem de encontro. Não, cadê o de encontro? Aqui. O exercício 5. Ele tem alternativa, eu tirei, tá? Dois objetos têm as seguintes equações horárias. Então ele já passa pra gente aqui bonitão as equações horárias dos nossos amigos. 100 menos 5t. Então a distância inicial entre o objeto A e o objeto B, o tempo decorrido até o encontro e o local de encontro são respectivamente. Então vamos por partes, vamos na ordem que ele pediu. Qual que é a distância inicial? Para saber a distância inicial, você tem que olhar para essa equação e lembrar que isso aqui é o sorvete, em que o termo que não está multiplicando o tempo é a posição inicial. Posição inicial. Um está na posição inicial 20 e o outro na 100. Qual que é a distância entre eles no começo do movimento? 80. Meu Deus do céu, o que aconteceu com a caneta aqui? 80. Ô, filho. 80 metros. Então a distância entre eles é de 80 metros. Essa é a primeira parte da resposta. O tempo decorrido até o encontro. Bom, agora a gente está falando do encontro em si. Então a posição do corpo A tem que ser igual à posição do corpo B. Já sei que se o tempo der negativo, eles não se encontram. Aí você tem que colocar lá, não se encontram na alternativa. Mas provavelmente é que eles vão se encontrar. 20 mais 3t é igual a 100 menos 5t. Tá? Juntei o SA, que é a equação de cima, igualei com SB. Tudo que é t vai para um lado, tudo que é número vai para o outro. Então vai ficar 8t igual a 80. Eu adoro esses exercícios. O tempo é igual a 10 segundos. Então essa é a segunda parte da resposta. O tempo de encontro é de 10 segundos. Então 80, 10 e a posição de encontro, o local de encontro. Para achar o local de encontro, eu vou pegar esse tempo e jogar em uma das equações. Em qual, professor? Em qualquer uma, jovem. Eu vou jogar na de cima aqui porque sim. Vou pegar a equação A, então, e vou substituir o tempo de encontro. Na hora que eu coloco o tempo de encontro aqui, isso aqui passa a ser a posição de encontro. Então, posição de encontro é 20 mais 3 vezes 10. A posição de encontro é 20 mais 30. A posição de encontro é 50 metros. E aqui nós temos, então, o encontro dos corpos. Toda a resposta. 80, 10 e 50. Aí você olha na alternativa qualquer, porque eu não coloquei aqui que dá trabalho ficar pegando as alternativas. Às vezes está cortada. Tá? Beleza? Então, já vimos uma de encontro, uma disso aqui, tá? Desse negócio aqui. De ultrapassagem, que a gente viu agora há pouco. Eu vou dar uma passada rapidão nos exercícios aqui, porque se não tiver um exercício do específico, eu vou fazer um aqui rapidão com vocês, dar uma inventada nele, que é o de velocidade média. Só para mas velocidade média é o mais fácil que tem. Mas é aquele tipo de exercício que tem trechos diferentes, tá? Que cada trecho a pessoa viaja com uma velocidade. Se não tiver nenhum assim aqui separado, eu vou criar um aqui, porque é importante, é uma coisa também que dá uma enganada na galera, quando vai fazer questões aí de prova, de vestibular. Eu não gosto de ficar falando muito de vestibular, porque vocês ficam ouvindo toda hora vestibular, 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 Enem, Enem, Enem. Tá, mas é a vida, né? Não, isso aqui não. Deixa eu ver se tem algum daquele tipo que eu falei. Não. Não vai ter nenhum, provavelmente. Não vai ter. Então eu vou criar aqui um rapidinho sobre um exercício especial. Olha só que legal. Não vou editar, não vou fazer nada demais aqui, só vou desenhar um chãozinho, tá? Vai ser um referencial, para cá é positivo. Temos marcações nessa pista.
Aqui agora está em quilômetros. 80, 150. Não, vou pegar os valores mais fácil, né? 180. Vou colocar 200 e aqui 300. Está totalmente fora de escala. Bom, eu tenho uma bolinha aqui. Ela vai parar aqui. E depois ela vem para cá. Tá? Então, tempo igual a zero. O meu problema começa quando o nosso amigo está no referencial zero. Fui bonzinho. Tempo igual a 2 horas. Ele chegou em 80, na posição 80 km da rodovia. Vou colocar mais um referencial aqui, eu acho que não precisa. Não, tá bom, os dois tá bom só. E aqui, tempo igual a 1 hora. 1 hora. Não, que 1 hora, filho, tá louco? Tempo igual a 3 horas. Aqui é um relógio correndo, tá? Não é que ele demorou 2 horas para fazer o primeiro trecho e 3 horas para fazer o outro. O relógio correu seguido. Então, da posição 80 até a posição 300, ele foi demorou 1 hora só, que é a diferença dos tempos. Aí eu peço para vocês, ou alguém pede para vocês, a velocidade média desse trecho. Tá? Do trecho como um todo. Nesse caso específico, que eu passei aqui para vocês as informações, você poderia fazer ΔS por ΔT geral e estava tudo pronto. A distância total, que é 300 km, sobre o tempo total, que dá 3 horas. Ótimo, você fazia aí e estava certo, não estaria errado. Mas o que normalmente os exercícios passam? Ele vai suprimir uma informação sua, ou até 2 informações suas, tá? E ele vai colocar as velocidades, ele vai sumir com esse tempo e ele vai colocar a velocidade. Então, o amarelo é o jeito mais simples que pode aparecer. O que eu vou fazer com esse verde meio gritante aqui é o que normalmente acontece. Ele fala que nesse trecho a velocidade foi de 40 km por hora. Que foi, tá? Você calcular aqui, 80 dividido por 2 horas dá 40 km por hora. E que neste outro trecho... Opa, nós. Deixa eu apagar aqui. E que neste outro... Ô, louco! Que neste outro trecho, a velocidade aqui foi 220 dividido por 1 hora, 220 km por hora. Aqui deu 220 km por hora de velocidade. Uma senhora de uma velocidade, né? Porque de 2 horas para 3, eu tenho 1 hora só. Então, como que normalmente os exercícios aparecem? Quando é o problemático que eu quero mostrar para vocês. Ele coloca as velocidades e as distâncias. E ele pergunta qual a velocidade média. E aí, o que o aluno sonha? E não é por mal, porque a gente está acostumado a fazer conta rápida assim mesmo. A velocidade média é 40 mais 220 dividido por 2. Você vai lá, calcula do seu jeito maluco, soma aqui as velocidades, divide por 2, porque são 2 trechos, dá 260 dividido por 2, a velocidade média é igual a 130 km por hora, na sua cabeça, né? 130. Cadê o botão de voltar aqui? Vamos ver o que acontece, como você calcularia se você não tivesse os tempos. Você precisa sair dessa informação de baixo e chegar na de cima. Então, quando você vai resolver problemas com várias velocidades, você vem aqui, por exemplo, e calcula para esse trecho. Velocidade, ΔS por ΔT. E aí você vai descobrir que no primeiro trecho, que eu já sei, porque eu já comecei com o exercício passando assim, você vai descobrir que o tempo é de 2 horas. Estou recebendo mensagem de voleibol aqui. 2 horas. Então, nesse trecho, o tempo foi de 2 horas. Você vai fazer nesse segundo trecho a mesma coisa. E aí a velocidade é 220, o deslocamento é 220, babá. Você vai descobrir que esse tempo 2, aqui é o tempo 1, é de 1 hora. Para calcular a velocidade média, você sempre vai procurar deslocamento total sobre tempo total. Você não vai somar velocidades. Tem um caso específico que você pode somar as velocidades e dividir, mas é no movimento com aceleração e é melhor até esquecer essa possibilidade. Qual que é a distância total?
A distância total do percurso é 300 e a hora total do movimento é 3. Então a velocidade média é de 100 km por hora. Essa aqui está correta, essa aqui está errada, tá? Então, se o exercício te passar distância e tempo, seja feliz. Dá aquela risada, sabe quando você olha para a folha e dá aquela e resolve? Faz. Se ele te passar velocidade e distância, velocidade e tempo, qualquer outra que seja variável, pelo amor de Deus, não me soma as velocidades e divide. Uma coisa que você ainda pode conseguir ali, olhando para o exercício, saber se você fez alguma coisa certa, a velocidade média, ela é sempre mais próxima da velocidade que você viajou mais tempo. Aqui, o meu carrinho, o meu exemplo, viajou 2 horas a 40 km por hora. E 1 hora, que eu esqueci de colocar aqui, 1 hora a 220. Se ele viajou mais tempo a 40 km por hora, ele vai ter a velocidade média mais próxima de 40 km do que de 220. 100 km por hora é mais próximo de 40 do que de 220. Tá? Porque senão você andava daqui para Belém do Pará a 20 km por hora, nos últimos 5 metros você acelerava para 220 e falava, não, minha média foi 220. Não. O tempo que é o nosso ponderado, quem gosta de matemática isso é uma média ponderada. O ponderador aqui é o tempo. Quanto mais tempo você passa com aquela velocidade, mais próxima a velocidade média será daquele valor, tá? Professor, Oi. porque aí nem faz sentido somar e dividir as velocidades, porque o carro tá contínuo. Então, esse exemplo que eu peguei, ele foi meio escrachado. Mas o que normalmente acontece? Ele fala que viajou um trecho L, uma distância X, a 40 km por hora. Viajou outra distância X a 80 km por hora. E viajou uma terceira distância X, 100 km por hora. O aluno pensa, pô, as distâncias são iguais. Vou somar as 3 velocidades e vou dividir. E aí dá errado. Por quê? Porque o tempo que ele viajou em cada trecho não é o mesmo. A única possibilidade de você somar as velocidades e dividir por 2, por exemplo, ou por 3, se forem 3 velocidades, é assim, viajei 1 hora a 50 km por hora. Viajei 1 hora a 100 km por hora. E assim por diante. Aí você pode somar e dividir, tá? Então esse aqui é um valorzinho mais escrachado, porque eu coloquei valores absurdamente distantes, né? E fica claro que a velocidade média não vai dar a soma. Mas tem valores que a distância ele coloca o mesmo deslocamento. Você fala, pô, o deslocamento é igual, meter aqui uma soma e divisão. Não, tá? Na dúvida, ΔS por ΔT. Pediu velocidade média, ΔS por ΔT. Quer usar o sorvete? Dá na mesma, mas ΔS por ΔT. Tá? A distância total sobre o tempo total. Então são essas informações que vocês precisam encontrar para aí vocês resolverem os exercícios. Tá? Quando eu for separar alguma coisinha a mais, eu vou pegar uns desse tipo aqui, uns que só tem incógnito, tem umas coisas assim, que não tem número nenhum, aí vai andando com exercício gigantesco, no final corta tudo, aqueles exercícios assim. Eu vou separar uns assim para vocês, tá? Para quem quiser treinar, assim, não é obrigatório nem nada, mas é para não ter sido à toa o conteúdo de hoje. Apesar que você já tinha visto, não sabia. Bom, à toa nunca é. Mas então a gente mudou pra cá dessa velocidade que você colocou, 40 km por hora e 220, né? Então, essa velocidade, no final das contas, a gente não usou porque eu já tinha passado as distâncias de tempo, né? O que normalmente o exercício faz é isso, ó. Ele não te dá o tempo e ele te dá as distâncias e a velocidade. E aí você tem que achar o tempo de cada trecho, entendeu? Aí você vai usar a velocidade, porque você tem ΔS por ΔT. Aí você tem velocidade, que foi passado, e o tempo. Desculpa, e o deslocamento. E aí você acha o tempo. Aqui eu já passei na ordem inversa ali para mostrar qual que é o caminho simples e qual que é o problemático. Aí a gente usaria velocidade. Tá? Jovens, falta um minutinho. Então, temos uma aulinha à tarde ainda hoje. Vou para o movimento circular uniforme, que é o próximo conteúdo. Não vai dar tempo de eu montar uma lista para tarde. Tem outras aulas aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, dê uma olhadinha naquele link lá que eu mostrei para vocês, que eu vou abrir aqui rapidinho. É coisa de 20 segundos. Tá? Eu acho que foi no primeiro que eu mostrei. Tá? Se eu estou mostrando de novo aqui, gente, desconsidera, porque foi logo de manhã, eu estava meio perdidão nas ideias.
Não, ó, eu mandei lá para vocês isso aqui. Deixa eu só achar o arquivo aqui, dúvidas terceiro ano. Deixa eu puxar para esse monitor aqui. Pronto. Peraí. Aqui. Quando vocês abrem o arquivo que eu mandei para vocês, o link que eu mandei para vocês, está lá no ON, tá? Vocês vão cair nessa página aqui. Aí tem aqui um exemplo que eu já coloquei, porque o aluno é meio perdido. Você coloca o seu nome, se você quiser, e você coloca a dúvida do lado. Pode ser exercício, pode ser explicação, pode ser questão de prova. Não tem problema. Manda aqui. Assim que eu assistir, eu já deixo alguma coisa preparada para soltar para vocês ou já preparo para a aula seguinte, tá bom? Qualquer coisa relacionada à física, usem essa ferramenta porque fica mais fácil para a gente se comunicar, tá bom? Então isso aqui já tá... Não vou ficar repetindo muito não para não incomodar vocês. Temos um minutinho. Se alguém quiser copiar esse exemplo meio aleatório, pode copiar. Se alguém quiser que eu volte para alguma coisa, beleza. Se não, nos vemos à tarde com a nossa linha de movimento circular uniforme. Tchau, prof. Tchau, jovens. Tomar aquele cafezinho agora, almoçar. Sossegado, hein? Café gelado, uma delícia.